Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, parte B, e versículo 8. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Agora capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6. A partir do versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. E se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Amém. Nosso Deus, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra e te pedimos que fale aos nossos corações de uma maneira poderosa, de uma maneira, ó Deus, que transforme nosso viver, nossa conduta, nossas palavras, nossas atitudes. Estejamos, ó Deus, focados naquilo que é a vontade do Senhor para nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a viver de tal modo que a glória do Senhor brilhe em nossas vidas, ó Pai. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Mês de maio, aliás, mês de junho, mês de julho, talvez agosto, não sei, vai depender do nosso desenvolvimento. Queremos trabalhar com os irmãos sobre o tema Igreja Missional, Doutrina e Prática, cuja ênfase é piedade e encorajamento. São duas palavrinhas que os irmãos vão ouvir com muita frequência nesses dias: piedade e encorajamento. Mas nessa noite, o tema é vivendo uma vida de piedade em pleno século 21. Vivendo uma vida de piedade em pleno século 21. Amados, quando nós falamos de piedade, nós estamos falando muitas vezes, parece que estamos falando de algo assim, totalmente alheio à nossa realidade, à nossa vida, ao nosso estilo de vida. Ou vamos pensar num ideal ou um ideário
impossível de vida cristã, algo inalcançável, inatingível, ou muitas vezes olhamos para a questão da piedade como algo ultrapassado, algo que só teve efeito de fato com os apóstolos, com os pais da igreja, com os reformadores e com os puritanos do século 17. E aqui estamos nós falando no século 21, falando sobre a importância e a necessidade da piedade, porque há uma insistência muitas vezes em ligar o termo piedade a pessoas religiosas, pessoas beatas. E com certeza uma das coisas que mais tem faltado aos crentes, aos filhos de Deus nesses tempos difíceis em que atravessamos, é uma vida piedosa, uma vida de piedade. E quando estudarmos sobre esse assunto, não só hoje, mas no decorrer desses meses, mas hoje em especial, o meu desejo é que, ao entendermos melhor, saiamos essa noite desse lugar, ou então, ao ouvir essa palavra, de alguma forma isso traga algum impacto em seu coração, a provocar-lhe um sentimento, um desejo de viver uma vida mais piedosa, uma vida agradável. E assim, não necessariamente que você ache que você é uma pessoa piedosa, mas que as pessoas percebam piedade em você. Esse deve ser o maior alvo quando se pensa em piedade, que os outros percebam. É a mesma coisa que acontece com a humildade. Se alguém diz que é humilde, já perdeu o seu galardão de humildade. Se alguém se auto-intitula piedosa ou piedoso, também descaracteriza-se dessa piedade. E o apóstolo Paulo coloca aqui no texto, nesses textos que nós acabamos de ler, especialmente o último versículo que nós lemos, de 1 Timóteo 6, ele acrescenta um outro ingrediente à piedade, que é a piedade com contentamento. E essa expressão, amados, do apóstolo Paulo, piedade com contentamento, joga por terra toda a ideia de piedade como religiosidade. Joga por terra toda a ideia de piedade como ritual, como obrigação, como cumprimento de um dever só por cumprir. Joga por terra a ideia de uma religião fria, vazia, que não impacta a vida pessoal, não impacta a vida das pessoas ao seu redor. Piedade com contentamento talvez seja a maior necessidade da igreja, o maior desafio da igreja, em pleno século 21. E o que significa isso? Nessa geração chamada de geração do entretenimento, o que significa viver uma vida de piedade? Eis a grande questão, o desafio de desenvolver as disciplinas espirituais, num contexto em que as pessoas, na maior parte do tempo, justifica-se não ter tempo,
para aplicar-se às disciplinas espirituais. Há um comprometimento com elas. E quando o apóstolo Paulo chama-nos a atenção a viver a piedade, dizer que é fonte de lucro, a piedade com contentamento, porque as pessoas pensavam em lucro, usar a religião apenas no aspecto financeiro. O lucro para muita gente, quando busca a Deus, é se vai encontrar cura para a sua doença, se vai encontrar prosperidade para a sua vida financeira, se vai encontrar solução para os seus problemas. Muita gente rotula ou intitula lucro na vida cristã, ou lucro numa vida de piedade. Mas o apóstolo Paulo diz que o maior prazer é o prazer de se estar com Deus. O que ele chama de piedade aqui com contentamento é o prazer pela presença, é o prazer pelo relacionamento com Deus, é o despertamento para uma vida de comunhão plena com o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está chamando, que devemos praticar, priorizar as disciplinas espirituais e praticá-las, encontrando prazer, satisfação, alegria em viver assim, sem se tornar um peso, sem se tornar uma obrigação, mas pela alegria sincera de comungar, de ter um relacionamento com o Senhor. E o que é piedade? O que a Bíblia chama de fato de piedade? É uma pena, irmãos, que na nossa língua portuguesa, muitas vezes, nós temos algumas palavras que elas tomam um rumo assim totalmente diferente, e tira um pouco o brilho, tira um pouco o valor, tira um pouco a profundidade, a essência, principalmente porque o grego das escrituras sagradas muitas vezes não é o grego clássico de hoje. E aí, se você não conhece bem essas expressões, ou se você está seguindo essas coisas porque foi influenciado por alguma cultura religiosa, a profundidade perde seu efeito. Atualmente, piedade é entendida como dó. Você pegar um dicionário, a maior parte do dicionário vai definir piedade como dó, compaixão. Isso é uma definição comum dos dicionários. Ou aquele que vai mais adiante um pouco vai dizer que piedade é devoção e afeto a práticas religiosas. Mas o conceito bíblico de piedade vai além de rituais, vai além de práticas religiosas. O conceito bíblico de piedade tem a ver com estilo de vida. O conceito bíblico de piedade tem a ver com prática diária, de relacionamento constante, estilo de vida que se vive para a glória de Deus. Deve-se dizer de passagem, aquilo que o apóstolo Paulo tanto diz, né? Ou que tem tanta ênfase, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que Paulo está propondo aqui, em 1 Coríntios 10, 31, é vida piedosa, vida de piedade, vida de entrega, vida de renúncia, vida de comprometimento. Quando alguém vive assim, como Paulo diz, em 1 Coríntios 10, 31, nós dizemos que essa pessoa é uma pessoa piedosa. Se alguém vive assim. Mas
Quais são as características de uma pessoa piedosa? O que define, o que distingue, além desse conceito de 1 Coríntios 10, 31? Ora, uma pessoa piedosa é uma pessoa temente a Deus, tem profunda reverência pelo Senhor, é uma pessoa zelosa pelas disciplinas espirituais, as quais são oração. Quando falamos de disciplinas espirituais, é bom que você saiba de que nós estamos falando. Estamos falando de oração, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos, paixão por Cristo e pela Igreja de Cristo. Estamos falando de ordenanças. Estamos falando de alguém que é liberal em contribuir com liberalidade. Estamos falando de alguém que dá bom testemunho. Paulo, inclusive, chama a atenção no capítulo 6 que nós lemos, dizendo que se você tem um patrão que não é crente, que você sirva com honra, mesmo assim, para que o nome de Cristo, o nome do Senhor não seja, e nem a doutrina, nem o nome de Deus, nem a doutrina seja blasfemada. E se o seu patrão for um servo de Deus, sirva com maior fidelidade ainda, dando um pouco mais de você, porque ele é crente e é amado, diz a palavra de Deus aqui. Então Paulo está dizendo, olha, tem um diferencial aí, na vida do piedoso, na vida do que pratica a piedade como estilo de vida. E no texto lá de capítulo 4, ele orienta ser um exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no comportamento, na fé, no amor, na pureza, enfim. Essas são características de uma pessoa piedosa. O significado da palavra piedade na Bíblia vem de uma palavra no original grego, eusebeia, que aparece 15 vezes no Novo Testamento e só nessas cartas de Paulo ela aparece umas 12 vezes. Paulo estava extremamente incomodado a despertar os líderes que ele estava levantando para a igreja, para que eles se tornassem homens piedosos, porque somente homens piedosos podem conduzir outras pessoas à piedade. Somente crentes piedosos podem levar o sentido verdadeiro da piedade à vida de outras pessoas com quem nós convivemos no dia a dia. Por isso ele diz e insiste tanto em que sejamos exemplo dos fiéis. E essa palavra no original significa devoção, piedade. Piedade é devoção. Devoção é entrega, é paixão. Quando dizemos que alguém é devoto, e nós os crentes deveríamos ser devotos do Senhor Jesus Cristo. As pessoas são devotas de tanta coisa por aí, às vezes de um time de futebol, devotos de um presidente da república, de um partido político, mas nós somos chamados a sermos devotos do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que fazem devoção a ídolos mortos, a santos mortos, mas somos chamados a sermos devotos a um Cristo que vive e reina para todos sempre. Aleluias! E a palavra eusebeia, traduzida para o latim, foi traduzida para pio,
Já ouviram falar nessa palavra? Havia até uns papas que tinham esse nome de Pio. Pio significa piedoso. Daí a palavra impio, quer dizer que é imperfeito, quer dizer que é não piedoso. O contrário de pio é ímpio. Então já viu que nós, como crentes em Jesus Cristo, não podemos ser ímpios. Precisamos ser pios, ou seja, piedosos, bondosos, cumpridores dos nossos deveres em Cristo Jesus, porque o oposto é ser impiedoso, e impiedade é estar na contramão da vontade de Deus. Impiedade é uma vida totalmente contrária ao propósito, ao projeto de vida que Deus tem para nós. E a Bíblia faz um jogo de palavras aqui, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, entre a piedade e a impiedade, por muitas vezes. A palavra ímpio, por exemplo, no Velho Testamento aparece 250 vezes, enquanto que no Novo Testamento ela aparece 10 vezes, pelo menos 10 vezes, a palavra ímpio ou impiedade. Com o sentido sempre de ser alguém injusto, alguém impuro, alguém mau, alguém perverso, alguém fora da vontade do plano de Deus, alguém que é totalmente destituído de um temor reverente a Deus. Talvez seja essa a melhor definição de um ímpio. Ao passo que uma pessoa pia ou uma pessoa piedosa é exatamente o contrário, uma pessoa completamente reverente a Deus, coração cheio de temor do Senhor, de um temor que não é medo, mas é de um temor que honra a presença, que tem sede pela presença de Deus, de um temor que nos leva a nos quebrantarmos, a nos cairmos de joelho diante da santidade, diante da glória de Deus, a nos quebrantarmos perante Ele. E a palavra, interessante, estou dizendo que nós não devemos agir assim, porque a palavra ímpio, principalmente no Novo Testamento, dá ideia também de algum cristão que já foi alcançado pela graça, que insiste em viver pela carne, que insiste em viver na prática do pecado. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Ou seja, não tem a prática do pecado como referência. O pecado é acidente e não referência. O pecado é acidente e não prática constante. E nós muitas vezes não gostamos, não queremos ser confrontados, mas pela graça, todo cristão foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. E para isso tem o desafio de permanecer nessa posição. É aquilo que eu disse pela manhã, de santidade posicional, com santidade prática. Eu não devo viver uma vida obedecendo às disciplinas espirituais para ser santo, porque eu já fui santo, eu me tornei santo em Cristo. Eu devo viver uma vida assim porque eu já sou santo em Cristo Jesus. Esse é o maior desafio nosso como cristãos, viver a realidade de quem somos em Cristo. Viver no dia a dia a realidade de quem somos em Cristo. Eis um grande desafio para nós, irmãos, todos os dias, o dia todo. Todos os dias, o dia todo, viver a realidade de quem nós somos em Cristo, justificados e santificados em Cristo. Quando você é justificado e santificado em Cristo, você não é mais
um pecador que está desesperadamente lutando para ser santo. Mas você é um santo que combate o pecado, que tão de perto nos cerca e nos rodeia. É diferente. É uma questão de posição. É uma questão de assumirmos a nossa posição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, viver no Espírito é viver a vida santa de Deus, com santo temor, com santa devoção, com entrega. E santo temor não é ter medo, é ter liberdade no Espírito. E liberdade no Espírito é a liberdade para adorar a Deus com integridade de coração. As pessoas entendem errado quando leem 1 Coríntios 3,17, quando diz onde há o Espírito de Deus, a liberdade, acha que liberdade é para fazer, plantar bananeira, fazer o que bem entender. É liberdade para viver em Espírito, para a glória de Deus, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, 1 Coríntios 3,11, Jesus Cristo é o fundamento, é nele que nós existimos, é nele que nós vivemos, nos movemos. A palavra de Deus assim nos afirma. Então é preciso que a nossa mente seja renovada, é preciso que o nosso homem interior seja alimentado. Isso é graça. É graça de Deus em nós ou sobre nós. Então o Novo Testamento vai usar várias vezes essa expressão da piedade para nos distinguir, ou para distinguir aqueles cuja fé em Cristo, cujo amor pela justiça do Evangelho e cujo apego aos mandamentos da palavra de Deus é um contentamento, é uma alegria e não um peso viver assim. E em 1 Timóteo 4,7, o apóstolo Paulo orienta o jovem Timóteo a exercitar-se na piedade. Irmãos, esse verbo exercitar nos dá a ideia de um esforço. Refere-se a um esforço, indica uma prática que exige disciplina e esforço. Quando ele diz exercita-te pessoalmente a piedade, ou seja, cuida da sua piedade, antes de pensar em cuidar da piedade de qualquer outra pessoa, cuide da sua própria, da sua piedade pessoal. Exercita-te indica que é preciso esforço, disciplina, ir além das nossas forças, ir além da nossa capacidade, viver acima da mediocridade. Exercitar na piedade é ir além da mediocridade, é ir além daquilo que é comum a todos, que é natural, é dar algo mais, é subjugar o espírito, subjugar a carne e torná-los cativos à obediência de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Exercitar-te na piedade saia da zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Dá um algo mais. Dá um esforço maior. Assim como um atleta, Paulo faz esse trocadilho, essa comparação aqui. Assim como um atleta que quer ganhar uma medalha, um troféu, quer subir ao pódio, quer ser o vencedor, quer alcançar a coroa, os louros da vitória. Assim como um atleta que, para alcançar essa meta,
esse objetivo precisa de uma disciplina rígida, de uma entrega total e completa, de uma dedicação que o torna diferente dos demais competidores. Um grau a mais de preparo, um grau a mais de dedicação pode significar a medalha de ouro numa competição. E Paulo está dizendo que a vida espiritual exige total rigidez, tal rigidez quanto a de um atleta, para que alcancemos contentamento naquilo que fazemos para Deus. 1 Timóteo 6,6 nós citamos, e no versículo 11 desse capítulo 6, o apóstolo Paulo alinha a piedade com a justiça, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Irmãos, é preciso você entender aqui, ficar bem claro que Paulo não é contra o exercício corporal. Tem gente, já vi crente interpretando isso aqui, como se Paulo estivesse dizendo: olha, não adianta nada fazer caminhada, não adianta nada ir para a academia, não adianta nada ir para humanizar, não adianta fazer exercício nenhum, praticar esporte. Tem gente que usa isso aqui para poder ensinar uma besteira dessa. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Pelo contrário, Paulo está dizendo que assim como eu preciso ter zelo pelo meu corpo, e olha que o corpo, ele diz, é templo do Espírito Santo, com a mesma intensidade, ou com mais intensidade ainda, eu preciso dar um pouco mais de mim para exercitar o meu espírito, exercitar a minha vida espiritual, mais do que o meu próprio corpo, que também necessita de exercício. O que deve ser combatido, irmãos, é o excesso, o zelo em excesso pelo corpo, que leva os homens a cultuarem seus próprios corpos. Isso é idolatria, culto ao próprio corpo, ou usá-lo para sedução. Isso é lascívia, é obra da carne, a Bíblia diz. Verdadeiros narcisistas, amantes de si mesmo. Isso a Bíblia combate, isso não é isso que Paulo está dizendo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, assim como o cuidado do corpo exige um certo esforço. Não é assim para quem faz exercício, para quem faz academia, para quem vai fazer uma caminhada? Se você não fizer um esforço, você não sai da cama para ir fazer a caminhada, você não vai lá regularmente na academia, você não coloca isso como prioridade, então você não vai fazer essas coisas. Enquanto não for prioridade para você, porque vai exigir de você certo esforço, certas renúncias para fazer essa prática corporal. E Paulo está dizendo: olha, o cuidado com o nosso espírito exige muito mais de nós. O cuidado com o nosso espírito exige muito mais de nós do que o cuidado com o nosso próprio corpo. E aqui Paulo nos dá uma dica preciosa, irmãos. O apóstolo Paulo nos dá aqui uma dica preciosíssima. Ele diz assim: olha, você pode se esforçar, e é bom que se esforce para ter o cuidado do corpo, mas o cuidado do corpo só tem valor temporal. O cuidado para o corpo é só por aqui e agora, mas se você cuidar do seu espírito, se você se exercitar na piedade, isso vai ter valor aqui e agora e terá valor também na vida futura, na vida vindoura. Se o cuidado com o corpo tem um valor temporal, o cuidado com o espírito tem um valor eterno. Então deveria agregar muito mais valor para nós cuidar do nosso espírito, mais do que cuidar do nosso próprio corpo. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não ensina que devemos abandonar os cuidados corporais, mas ensina que o nosso cuidado espiritual deve ser muito maior. Infelizmente,
às vezes somos mais disciplinados para cuidar do corpo do que para cuidar do espírito. Nós corremos para nos alimentar quando estamos com fome, mas não corremos para alimentar a alma quando a alma está com fome e sedenta de Deus, da palavra de Deus. Nós nos apressamos para um passeio, para uma viagem, nos alegramos, nos planejamos, mas não temos o mesmo entusiasmo para nos preparar para um culto. E o culto não começa aqui às 19h30, o culto começa em sua casa, no seu dia a dia. O culto coletivo é um reflexo do nosso culto diário a Deus. Quando é que vai começar o louvor? Quando é que vai começar a adoração? Já começou. Aqui nós apenas celebramos com cânticos aquilo que já é uma realidade da nossa vida diária, ou pelo menos deve ser assim, da nossa prática espiritual. E se nós não estamos cuidando nem do corpo e nem do espírito, nós estamos errando duas vezes. Errando duas vezes, quando não cuidamos nem do corpo e nem do espírito. Em 1 Timóteo 6,3 e Tito 1,1, o apóstolo Paulo afirma que a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus, o Evangelho, a verdade é segundo a piedade, ou seja, a sã doutrina conduz a uma vida piedosa. E o exemplo perfeito que nós temos de vida piedosa é o próprio Cristo, com o qual nós pregamos essa palavra para que seja conformada aos nossos corações. A palavra e o exemplo do próprio Cristo. Agora, como eu posso conhecer, como eu posso praticar as disciplinas espirituais que me levam a uma vida piedosa? Porque a Bíblia diz que a sã doutrina me conduz a uma vida piedosa. Por isso que doutrina e prática não pode ser desassociada. O que eu creio tem que interferir no meu comportamento diário, na minha atitude. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, quando falamos de vida piedosa, estamos falando de praticar as disciplinas espirituais, nos comprometer com ela. E quando estamos falando de disciplinas espirituais, estamos falando de um processo que chamamos na vida de santificação, que é uma obra da graça de Deus em nossas vidas, tal qual é a justificação, porém, diferentemente da justificação, que é um ato definitivo, a santificação é um processo. E um processo maravilhoso, irmãos, que Deus nos preparou para nós em Cristo. Porque a santificação culminará na glorificação. E Deus nos preparou a santificação para que a gente já pudesse colher os benefícios, a alegria, os privilégios de uma vida de santidade, de uma vida agradável a Deus, usufruir da presença de Deus aqui e agora. A santificação é um presente de Deus para nós usufruirmos da vida de Deus aqui, agora. Isso precisa refletir na nossa vida diária, na nossa vida diária de devoção a Deus. É o cultivo do Espírito. E para isso vamos precisar das disciplinas espirituais. As Escrituras Sagradas, a oração e o jejum, as ordenanças e a comunhão espiritual com a igreja, que é o corpo de Cristo. A nossa espiritualidade, irmão, só faz sentido se ela estiver centrada na palavra de Deus.
Para Jonathan Edwards, um puritano do século XVII, a meditação na palavra de Deus era a base central da sua piedade. Segundo Samuel Hopkins, um amigo íntimo de Edwards e o seu primeiro biógrafo, ele dizia que Jonathan Edwards era dado a ficar de joelhos em secreto. Jonathan Edwards era dado a ficar de joelhos em secreto, lendo dedicadamente a palavra de Deus e meditando nela. Se está difícil para nós ler sentado, ler deitado, Jonathan Edwards lia ajoelhado, horas e horas, ajoelhado, lendo, meditando, fazendo anotações das suas leituras, das suas intervenções, nas leituras da palavra de Deus. E dizia ele, olha, ele tinha uma sede incomum de conhecimento, e na busca pelo qual ele não poupava custos e nem esforços, lia todos os livros, especialmente os de teologia que podia conseguir. E Edwards estudava a Bíblia mais do que todos os outros livros, e mais do que muitos outros teólogos faziam. Seus grandes esforços em estudar são manifestos nas notas de rascunho das suas Bíblias. Diz inclusive que Jonathan Edwards tinha uma Bíblia chamada Bíblia Branca, porque entre uma folha e outra ele mandou confeccionar uma Bíblia, que entre uma folha e outra colocava uma página em branco, para que ele fizesse ali uma coluna e fizesse as suas anotações, as impressões do texto. Eu achei fantástico quando eu li essa história sobre Jonathan Edwards. Outro elemento central na vida de piedade, irmãos, é a oração, uma vida de oração, e os puritanos estavam tão certos disso. Os puritanos estavam tão certos de que a oração era uma chave, ou era uma base, ou um elemento central de uma vida de piedade, que eles afirmavam: tudo sem oração é nada. Você pode fazer tudo nessa vida, mas se não for debaixo de oração, isso não significa absolutamente nada. Diziam os puritanos. Esses homens eram homens que dedicavam de 4 a 8 horas por dia, ou do seu dia, em oração, mas entendiam que essa era uma capacitação especial do Espírito Santo. Eu acho engraçado a história de Martim Lutero, por exemplo, um reformador, o principal reformador, né, que ele dizia que tinha o hábito de guardar 2 horas do seu dia para a oração. E toda noite, quando ele ia olhar a sua agenda, porque ia fazer no dia seguinte, e ele percebia que a sua agenda estava cheia demais, aí ele separava 4 horas do seu dia para orar. Não começava nenhuma das suas atividades sem que antes dedicasse 4 horas em oração. E talvez você, irmão, esteja pensando aí: puxa vida, como que isso pode ser alcançável, como isso pode ser inalcançável ao mesmo tempo? Te garanto que nenhum desses homens que oravam 4, 8 horas por dia começaram orando 4 e 8 horas por dia. Começaram com uma palavrinha básica que Paulo chama a atenção aí, em 1 Timóteo 6,11, constância. O segredo está na constância. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, todos os dias, e você vai tomando gosto. Quem foi que falou que tem que ser 30 minutos? Quem foi que falou que tem que ser 1 hora? Quem foi que falou que você tem que ler 3 capítulos por dia? São planos, são estratégias que os homens criam. Mas de que adianta você ler só por ler, sem entender? De que adianta você ler a Bíblia toda, o ano todo, e você não entendeu nada do que você leu? Não adianta nada.
Cada um vai na sua própria toada, na sua própria capacidade, no seu próprio desenvolvimento, na sua própria expertise de leitura, de concentração, de foco, nas coisas espirituais. Eles estavam certos e convictos, irmão, de que a luta pela oração era uma batalha constante do cristão. John Bunyan chegou a exemplificar essa luta do cristão para ter uma vida de oração no seu famoso livro O Peregrino. E entre esses homens, outros homens como Thomas Goodwin, John Owen, enfatizavam a necessidade de uma vida de oração para mortificar a carne, mortificar o pecado. Outros elementos essenciais, cujo tempo não nos permite discorrer sobre eles nessa noite, mas fundamentais para que você e eu saiamos daqui pensando nisso essa noite. O jejum, que é uma prática tão esquecida de todos nós. Reconhecer o valor e a importância das ordenanças, batismo e ceia, e a grande necessidade de comunhão com a igreja, corpo de Cristo. Os reformadores, eles eram de comum acordo, irmãos, que a amizade cristã, o amor fraternal, o companheirismo, o prazer de congregar, eram ferramentas, eram os melhores auxílios que os cristãos poderiam ter para revigorar a alma e encorajar o viver cristão. Em outras palavras, o que os reformadores diziam era: olha, irmão, vir aqui e encontrar você é um prazer, é uma alegria, é um grande reforço para a minha alma, é a certeza de que eu não estou lutando sozinho nessa vida. Toda vez que eu venho aqui, vejo vocês aqui, e vocês podem me ver aqui, é a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós podemos contar com você, você pode contar comigo. É por isso que o crente afastado da comunhão com a igreja, a alma dele murcha. O crente afastado da comunhão com a igreja, a alma dele enfraquece, ele perde o brilho, ele perde o vigor da fé cristã, quando não há comunhão no corpo de Cristo, quando nós não estamos aliados no mesmo parecer, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, verso 10. Devemos estar preocupados com isso. E para isso, irmãos, uma palavrinha básica é constância. Separe 15 minutos do seu dia para orar. Separe 15 minutos do seu dia. Você tem um dia de 24 horas. E nós ficamos numa loucura frenética, querendo um dia de 25 horas, um dia de 30 horas, e não separamos 30 minutos do nosso dia. 15 para oração, 15 para leitura, mas está difícil para você, separa 5. Separa 5 minutos do seu dia para você falar com Deus, para você ouvir a voz de Deus. Eu não consigo me aceitar, estou dizendo eu pessoalmente, não consigo me aceitar ou pensar em gastar menos de 2 horas estudando a palavra, porque eu gasto 2 horas vendo uma partida de futebol, quase 2 horas. E de uns times ruins ainda, viu? Que não está dando nem prazer de ver. A gente gasta algum tempo. Outras pessoas gastam com filme, com jogos. Tem alguma coisa ocupando mais tempo, mais espaço, mais lugar em nossa vida do que o nosso tempo que deve ser dedicado a Deus, e nós achamos muito difícil. Estou falando nós porque eu estou me incluindo nisso também, muito difícil
separar 15 minutos para a oração e 15 minutos para a leitura da palavra. É porque nos falta constância. E eu tenho aprendido ao longo dos anos, irmãos, que esse é o meio, a constância em fazer, de separar um tempo específico para isso. O que é mais importante para você? No seu dia a dia, que faz com que você não tenha uma constância na sua vida espiritual. Acertar nas prioridades faz toda a diferença. Nós sempre alegamos que o nosso problema é falta de tempo. Mas nós não temos problema com falta de tempo, irmãos. Nosso problema é acertar nas prioridades. John Piper, se não estiver enganado, John Piper que disse que ainda bem que existe Facebook, Instagram, WhatsApp, ele diz isso. Ainda bem que existem essas coisas, porque não haverá desculpa para ninguém diante de Deus para dizer que não teve tempo. Ainda bem. Porque alguém pode dizer, pastor, mas na época dos puritanos não tinha televisão, não tinha... Então, nós temos muito mais tempo então do que eles. Se você parar para pensar o tempo que você gasta na frente da televisão, na frente do joguinho, na frente das redes sociais, você vai perceber que você tem tempo também, só não está colocado nas coisas prioritárias, no que é mais importante, naquilo que vai exercitar a sua piedade diante de Deus. Eu quero terminar dizendo, irmãos, que vida de piedade é vida de aproximação a Deus. Em Tiago 4, verso 8, o Senhor diz: chegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Tiago 4, verso 8. Nós vamos detalhar nos próximos meses sobre vida de piedade e santificação. Como é que nós colocamos isso na prática? Trazer palavras de encorajamento, desafios para a nossa alma. Precisamos ser desafiados todo dia. E o nosso alvo como uma igreja missional é colocar em prática a doutrina que aprendemos. E que Deus nos ajude a cumprir tal propósito, tal desejo do coração. E para isso precisamos orar uns pelos outros, encorajarmos uns aos outros a leitura da palavra. Sabe um hábito que nós não temos e poderíamos criar? É ligarmos um para o outro e perguntar, irmão, qual foi o texto da Bíblia que você leu hoje? O que Deus falou com você hoje na leitura da Bíblia? Nós não temos o hábito de fazer isso, mas deveríamos. Não é para ficar vigiando a vida do irmão, não, é para crescer, é para desenvolvermos. Manda uma mensagem para o irmão, irmão, o que você acha? Hoje uma irmã me mandou uma mensagem, pastor, me mandaram isso aqui, falando que está na Bíblia. Onde é que está na Bíblia isso? Eu falei, irmã, isso não está na Bíblia não. Entende? É isso, é você ir lendo nas suas leituras, no que você vai ouvindo, você compartilhando as suas experiências, um com o outro. Vamos buscar interagir mais uns com os outros. Se nós interagirmos mais um com o outro, nós passamos uma semana inteira, muitas vezes, sem ter contato uns com os outros. Unidos nós somos mais fortes, irmãos. Conte comigo, que eu conto com você também. Diga para o irmão que está do seu lado assim: conte comigo, meu irmão, a minha irmã. Está fraco, irmão, mas fala assim com fé. Só se você acreditar nisso. Só se você acreditar nisso de verdade. Diga assim: conte comigo, meu irmão, minha irmã. Conte comigo porque deve e é. Fala firme. É isso aí, irmãos. Amém? Nós precisamos contar uns com os outros. Você só falou por da frente, fala por de trás também.
para o irmão que está atrás de você. Vira aí para o irmão que está atrás aí. Atrás do Ricardo tem ninguém não, né? Fala para frente, fala para o lado, fala para o outro lado. Irmão, conte comigo, nós precisamos um do outro. Nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa vida de piedade. Eu só vou conseguir vencer, e você só vai conseguir vencer se nós pudermos contarmos uns com os outros. Amém? Que Deus nos ajude nessa palavra, nessa noite. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que de alguma forma isso possa mexer conosco, mudar nossos hábitos, nossos costumes, nossas práticas, e fortalecer aquelas que nós já temos, que são agradáveis ao Senhor. Nos ajude a desenvolvermos como igreja, uma igreja que pratica a tua palavra, uma igreja que pratica a doutrina, e que se fortalece, e que cresce, que desenvolve, e que se alegra, Deus, na tua santidade, na beleza da tua santidade, ó Pai. Nos ajude a viver assim, em nome de Jesus. Amém.